Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso simulado comentado. Eu preparei esse caderno de questões com muito carinho para vocês, para fazermos uma revisão sobre o regimento interno da EBSER e a partir de agora nós daremos início à correção e comentários das questões do nosso simulado de hoje, iniciando pela questão de número 1. Analise as afirmativas sobre as unidades internas de governança da EBSER. 1. Auditoria interna. 2. Área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos, denominada na Administração Central de Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, ACCIGR. 3. Ouvidoria Geral. 4. Conselho de Administração. 5. Diretoria Executiva. As afirmativas que correspondem às unidades internas de governança da EBSER são: alternativa A, 1, 2, 3 e 5 apenas. Alternativa B, 1, 2, 3 e 4 apenas. Alternativa C, 1, 2 e 3 apenas. Alternativa D, 1, 2, 4 e 5 apenas. E alternativa E, 1, 2, 3, 4 e 5. Turma, de acordo com o artigo 4º, são unidades internas de governança da EBSER: auditoria interna, área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos, denominada na Administração Central de Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, ACCIGR, e Ouvidoria Geral. Portanto, questão de número 1, gabarito, letra C. Conselho de Administração e Diretoria Executiva não fazem parte das unidades internas de governança da EBSER. Questão 2. A rede EBSER é composta pela administração central e pelos: alternativa A, hospitais estaduais; alternativa B, hospitais municipais; alternativa C, hospitais universitários federais; alternativa D, hospitais filantrópicos; e alternativa E, hospitais privados. De acordo com o artigo 2º do regimento interno da EBSER, a rede EBSER ela é composta pela administração central e pelos hospitais universitários federais. Portanto, questão de número 2, gabarito, letra C. Questão de número 3. Os hospitais universitários federais também são denominados: alternativa A, unidades de apoio; alternativa B, filiais; alternativa C, núcleos de saúde; alternativa D, centros de ensino; e alternativa E, polos de pesquisa. Ainda conforme o artigo 2º do regimento interno, item 2, hospitais universitários federais, também denominados como filiais. Portanto, questão de número 3, gabarito, letra B. Questão de número 4. Analise as afirmativas sobre os órgãos estatutários que compõem a estrutura organizacional da EBSER. 1. Conselho de Administração. 2. Diretoria Executiva. 3. Conselho Fiscal. 4. Conselho Deliberativo. E 5. Conselho Consultivo. As afirmativas que correspondem órgãos estatutários que compõem a estrutura organizacional da EBSER são: alternativa A, 1, 2, 3 e 4 apenas; alternativa B, 1, 2, 3 e 5 apenas; alternativa C, 1, 2 e 3 apenas; alternativa D, 1, 2, 4 e 5 apenas; e alternativa E, 1, 2, 3, 4 e 5. Turma, de acordo com o artigo 3º do regimento interno da EBSER, para atendimento do objeto social da empresa, a administração central da rede EBSER terá Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria,
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho Deliberativo não está listado entre os órgãos estatutários da EBSER, portanto, questão de número 4, gabarito, letra A, apenas os itens 1, 2, 3 e 5 são órgãos estatutários que compõem a estrutura organizacional da EBSER. Questão número 5. Assinale a alternativa incorreta sobre a EBSER. Alternativa A. A EBSER é uma empresa pública de capital fechado. B. Personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. C. Vinculada ao Ministério da Saúde. D. Composta pela administração central e pelos hospitais universitários. E E. Administração central com foro em Brasília. Cuidado, porque essa aqui traz uma pegadinha que nós comentamos na aula anterior, sobre a Lei 12.550 de 2011. Dentre as alternativas apresentadas, aquela incorreta é a nossa letra C, porque a EBSER ela não é vinculada ao Ministério da Saúde, e sim ao Ministério da Educação. Portanto, questão 5, gabarito, letra C. Questão número 6. As competências da Assembleia Geral, órgãos sociais e estatutários e unidades internas de governança da EBSER estão definidas em qual documento? Alternativa A, Lei 12.550 de 2011, B, Decreto número 8.945 de 2016, C, Estatuto Social da Empresa, D, Regimento Geral da EBSER e E, Código de Ética e Conduta. Tomem muito cuidado, turma. Geralmente, questões como essa, a banca vai induzi-los ao erro. Ela colocou aqui a Lei 12.550 de 2011, não foi por acaso. Mas no artigo 5º do Regimento Interno da EBSER, traz que as competências e demais informações sobre a Assembleia Geral, órgãos sociais e estatutários e entidades internas de governança que compõem a estrutura da administração central da rede EBSER constam do Estatuto Social da empresa e em seus respectivos regimentos internos. Portanto, questão número 6, gabarito, letra C. Questão de número 7. A assessoria técnica, ASTEC, está vinculada a qual área da EBSER? Alternativa A, presidência. Alternativa B, vice-presidência. Alternativa C, diretoria executiva. Alternativa D, conselho de administração. E alternativa E, conselho fiscal. No artigo 6º do regimento interno da EBSER, nós temos as áreas vinculadas à presidência. Dentre elas, nós temos a chefia de gabinete da presidência, onde nós temos a secretaria-geral e a assessoria técnica, ASTEC. Portanto, dentre as alternativas apresentadas, o gabarito da nossa questão número 7 será a letra A. Questão 8. A assessoria parlamentar é uma área vinculada a alternativa A, Conselho Fiscal, alternativa B, Vice-Presidência, alternativa C, Diretoria Executiva, alternativa D, Conselho de Administração e alternativa E, Presidência. Assim como a chefia de gabinete, onde nós temos a Secretaria-Geral e a Assessoria Técnica estão ligados à Presidência, a Assessoria Parlamentar, de sigla ASPAR, também está vinculada à Presidência, conforme o artigo 6º do Regimento Interno. Portanto, questão de número 8, gabarito, letra E. Questão 9. Qual das seguintes áreas não está vinculada à presidência da EBSER? Alternativa A, consultoria jurídica. Alternativa B, coordenadoria da Corregedoria Geral. Alternativa C, coordenadoria de gestão da rede. Alternativa D, coordenadoria de comunicação social. E alternativa E, assessoria de conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos.
Turma, dentre as 5 alternativas aqui apresentadas, aquela que não está vinculada à presidência da EBSER é a Coordenadoria de Gestão da Rede. Esta está vinculada à vice-presidência, conforme o artigo 7º do Regimento Interno, portanto, questão número 9, gabarito, letra C. Questão número 10. O serviço jurídico de contencioso geral é uma subdivisão da alternativa A, assessoria parlamentar, alternativa B, consultoria jurídica, alternativa C, coordenadoria da corregedoria geral, alternativa D, coordenadoria de comunicação social e alternativa E, assessoria de conformidade, controle interno e gerenciamento de riscos. Essa daqui estava de presente, olha só. Ele me pergunta sobre o serviço jurídico de contencioso geral. Ora, o serviço jurídico de contencioso geral é uma subdivisão da consultoria jurídica. Portanto, questão de número 10, gabarito, letra B. Questão de número 11. A Coordenadoria de Estratégia e Inovação Corporativa está vinculada a qual área da EBSER? Alternativa A, presidência. Alternativa B, vice-presidência. Alternativa C, diretoria executiva. Alternativa D, conselho de administração. E alternativa E, conselho fiscal. Turma, a Coordenadoria de Estratégia e Inovação Corporativa está vinculada à vice-presidência, conforme podemos ver descrito aqui no artigo 7º do Regimento Interno. Portanto, questão número 11, gabarito, letra B. Questão 12. De acordo com o Regimento Interno da EBSER, a diretoria executiva é composta por alternativa A, um presidente e 6 diretores. Alternativa B, um presidente e 5 diretores. Alternativa C, um presidente e 4 diretores. Alternativa D, um presidente e 3 diretores. E alternativa E, um presidente e 2 diretores. Lá no artigo 3º do Regimento Interno da EBSER, nós temos a definição que a diretoria executiva é um dos órgãos estatutários da empresa. Embora o regimento não explicite o número de diretores, o artigo 8º e os seguintes detalham as áreas vinculadas a cada diretoria. E assim nós temos 6 áreas, que são diretoria de orçamento e finanças, diretoria de gestão de pessoas, diretoria de atenção à saúde, diretoria de ensino, pesquisa e inovação, diretoria de administração e infraestrutura e a diretoria de tecnologia da informação. Portanto, nós temos, assim, a diretoria executiva formada por um presidente e 6 diretores. Portanto, questão número 12, gabarito, letra A. Questão 13. A supervisão de contratos de gestão é uma subdivisão da alternativa A, Coordenadoria de Estratégia e Inovação Corporativa. B, Coordenadoria de Gestão da Rede. C, Coordenadoria de Comunicação Social. D, Chefia de Gabinete da Vice-Presidência. E E, Assessoria. De acordo com o artigo 7º, a supervisão de contratos de gestão é uma subdivisão da Coordenadoria de Gestão da Rede, e estes estão vinculados à vice-presidência. Portanto, questão 13, gabarito, letra B. Questão 14. O serviço de gestão por processos é uma subdivisão da alternativa A, Coordenadoria de Comunicação Social. Alternativa B, Coordenadoria de Gestão da Rede. Alternativa C, Coordenadoria de Estratégia e Inovação Corporativa. Alternativa D, Chefia de Gabinete da Vice-Presidência. E alternativa E, Assessoria. O Serviço de Gestão de Processos, ele é uma subdivisão da Coordenadoria
de estratégia e inovação corporativa. Portanto, questão número 14, gabarito, letra C. Questão de número 15. Qual das seguintes áreas é responsável pela gestão orçamentária e financeira da EBSER? Alternativa A, Diretoria de Gestão de Pessoas. Alternativa B, Diretoria de Atenção à Saúde. Alternativa C, Diretoria de Ensino e Pesquisa. Alternativa D, Diretoria de Orçamento e Finanças. E alternativa E, Diretoria de Administração e Logística. Essa daqui também foi dada de presente, né, turma? Poxa, a gestão orçamentária e financeira é uma responsabilidade da Diretoria de Orçamento e Finanças. Portanto, questão de número 15, gabarito, letra D. Questão 16. São competências do Serviço de Gestão do Cuidado Assistencial, SGCA. 1. Orientar e monitorar a implantação de dispositivos de gestão do cuidado assistencial no âmbito da rede EBSER. 2. Promover e monitorar a implantação de instrumentos de apoio à decisão clínica a serem adotados pelos hospitais universitários federais da rede EBSER, em especial a classificação de risco. 3. Orientar a definição e a implementação, bem como monitorar a estruturação de linhas de cuidado no âmbito da rede EBSER. 4. Promover a qualificação da assistência prestada nos hospitais universitários federais da rede EBSER. 5. Propor modelo de avaliação da estrutura assistencial dos hospitais universitários federais da rede EBSER. Estão corretas as afirmativas. Alternativa A, 1, 2 e 4 apenas. Alternativa B, 1, 3 e 5 apenas. Alternativa C, 1, 2 e 3 apenas. Alternativa D, 2, 3 e 4 apenas. E alternativa E, 3, 4 e 5 apenas. Turma, sobre as competências do Serviço de Gestão do Cuidado Assistencial, essas competências estão listadas no artigo 73. Dentre elas, nós podemos destacar: orientar e monitorar a implantação de dispositivos de gestão do cuidado assistencial no âmbito da rede EBSER, promover e monitorar a implantação de instrumentos de apoio à decisão clínica a serem adotados pelos hospitais universitários federais da rede EBSER, em especial a classificação de risco, e também orientar a definição e a implementação, bem como monitorar a estruturação de linhas de cuidado no âmbito da rede EBSER. Já no artigo 71, nós temos as competências da Diretoria de Atenção à Saúde, o DAS, e nele nós podemos destacar que, entre as suas competências, temos promover a qualificação da assistência prestada nos hospitais universitários federais da rede EBSER, portanto, uma competência da Diretoria de Atenção à Saúde e não do Serviço de Gestão do Cuidado Assistencial, conforme pede no enunciado. Também propor modelo de avaliação da estrutura assistencial dos hospitais universitários federais da rede EBSER, também uma competência da Diretoria de Atenção à Saúde. Portanto, itens 4 e 5 não correspondem à competência do Serviço de Gestão do Cuidado Assistencial. Sendo assim, o gabarito da nossa questão de número 16 será a letra C, tendo por referência os artigos 73 e 71. Questão 16, gabarito, letra C. Questão 17. São competências da Coordenadoria de Administração de Pessoal, o CAP, exceto, ou seja, ele quer a alternativa incorreta. Alternativa A, implementar processos de contratação de recursos humanos para a EBSER, incluindo concurso público e a realização de processos seletivos para as diversas formas de provimento para cargos temporários, emergenciais ou comissionados. B, coordenar a elaboração da proposta orçamentária relativa à folha de pagamento da EBSER. C, preparar atos de nomeação e exoneração de cargos efetivos e comissionado. D, coordenar a admissão e demissão dos empregados da EBSER. E E,
coordenar o cadastro, documentação e registro dos empregados efetivos, temporários e cedidos à EBSER. Turma, dentre as 5 alternativas apresentadas, aquela que não é uma competência da Coordenadoria de Administração de Pessoal é a letra A. Por quê? Implementar processos de contratação de recursos humanos para a EBSER, incluindo concurso público e a realização de processos seletivos para as diversas formas de provimento para cargos temporários, emergenciais ou comissionados, é uma competência do Serviço de Seleção e Provimento Pessoal, conforme o artigo 63 do Regimento, questão 17, gabarito. Letra A. Questão 18. São competências da assessoria técnica, ASTEC, exceto, muita atenção no exceto, hein, turma? Alternativa A, dispensar assistência direta à presidência. Alternativa B, acompanhar junto ao Congresso Nacional os projetos de lei de interesse da empresa. C, assessorar a presidência em viagens, promovendo e monitorando as ações necessárias. D, contribuir com as atividades de expediente relativas à presidência. E E, exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pela presidência. Turma, dentre as 4 alternativas aqui apresentadas, aquela que não é uma competência da assessoria técnica é a alternativa da letra B. Por quê? Acompanhar junto ao Congresso Nacional os projetos de lei de interesse da empresa é uma competência da assessoria parlamentar, conforme vemos aqui no artigo 24, e por sua vez no artigo 23 nós temos listadas as competências da assessoria técnica, portanto, questão 18, gabarito, letra B. Questão 19. De acordo com o artigo 15 do Regimento Interno da EBSER, que trata da instituição de colegiados internos, a portaria de instituição desses colegiados deve conter, no mínimo, os seguintes itens, exceto, mais uma vez ele pede a alternativa incorreta. Alternativa A, orçamento destinado para a remuneração dos participantes dos colegiados. B, prazo para início das atividades e previsão de encerramento quando aplicável. C, coordenador do colegiado interno e área organizacional de vínculo temático. D, composição com indicação de cargos e funções e previsão de substituição. E E, objetivos e competências do colegiado. Turma, a exceção, alternativa incorreta da nossa questão 19, é a letra A, quando diz que um dos itens exigidos para a portaria de instituição desses colegiados é o orçamento destinado para a remuneração dos participantes dos colegiados, quando, na verdade, tem a descrição do inciso 3º que a participação dos colegiados internos não será remunerada. Se ela não será remunerada, um orçamento destinado para essa remuneração não deve sequer existir, muito menos ser um dos critérios mínimos, um dos itens mínimos exigidos para a portaria de instituição. Portanto, questão 19, gabarito, letra A. Para fecharmos com chave de ouro, nossa questão de número 20. De acordo com o artigo 14 do Regimento Interno da EBSER, a definição de duração perene atua de forma consultiva no nível tático, composta por profissionais de referência na área de atuação, analisando detalhadamente temas específicos e de grande amplitude, como padronizações técnicas e definições de melhores práticas. Se refere a ou ao. Alternativa A, comitê. Alternativa B, centro de competência. Alternativa C, núcleo técnico operacional. Alternativa D, câmara técnica. E alternativa E, comissão. Turma, conforme o artigo citado, o artigo 14 do Regimento Interno da EBSER, nós temos o seguinte:
Para fins deste regimento interno, os colegiados internos serão constituídos para atender às necessidades explícitas e reconhecidas como relevantes, cujos objetos de atuação não possam ser resolvidos pelas áreas organizacionais isoladamente e podem organizar-se sob as formas de Câmara Técnica de duração perene, atua de forma consultiva no nível tático, composta por profissionais de referência na área de atuação, analisando detalhadamente temas específicos e de grande amplitude, como padronizações técnicas e definições de melhores práticas. Turma, o artigo 14 do Regimento Interno da IBSER, ele define os tipos de colegiados internos, cada um com suas características e finalidades. A definição apresentada na questão corresponde exatamente à descrição da Câmara Técnica, e ela se caracteriza pela sua duração perene, que significa que a Câmara Técnica tem caráter permanente, não sendo criada para atender a uma demanda específica e temporária. A sua atuação consultiva no nível técnico tem a função de analisar temas específicos e oferecer pareceres e recomendações, atuando de fato no nível tático da organização. Ela é composta por profissionais de referência, ou seja, os membros da Câmara Técnica são profissionais com experiência e conhecimentos reconhecidos em suas áreas de atuação. Ela traz uma análise detalhada de temas específicos e de grande amplitude, ou seja, a Câmara Técnica vai debater sobre temas complexos e relevantes para a organização, buscando sempre aprofundar a análise e oferecer soluções. Por fim, ela traz padronizações técnicas e definições de melhores práticas, ou seja, um dos objetivos de uma Câmara Técnica é auxiliar na definição de padrões técnicos e melhores práticas para a rede IBSER. Portanto, questão de número 20, gabarito, letra D, e assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório e, como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Se faltar motivação, tenha disciplina. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.